E aí, galera, tudo bom com vocês? A gente agora vai dar mais uma aula aqui, né? Vamos falar hoje sobre capitalismo e vamos dar sequência às aulas de geografia, dessa vez falando sobre capitalismo, né, gente? O meu nome é Gabriel e eu vou tentar facilitar esse processo para vocês, para tentar entender o que é esse capitalismo e como ele se aplica no mundo atual, beleza? Primeiro vamos definir o que é o capitalismo. Gente, o capitalismo ele é um sistema baseado principalmente no acúmulo de capital. Ou seja, o que é esse acúmulo de capital? A busca pelo lucro. A busca por você ter cada vez mais riquezas, né? Por você lucrar cada vez mais em cima daquele seu trabalho, daquele seu serviço. Mas existem também outras características atribuídas a ele, né? Como, por exemplo, a sociedade dividida em classes. Como, por exemplo, o que é essa sociedade dividida em classes? Eu falo, por exemplo, de classe alta, classe média e baixa, por exemplo. E outra característica é a propriedade privada. O que é a propriedade privada? É algo que você comprou ou então você herdou de alguém, então aquilo é seu. Mesmo que, por exemplo, uma terra. Você tem um pedaço de terra. Mesmo que você não esteja usando aquele pedaço de terra, ele é seu, ele está no seu direito. Então ninguém pode se apossar, ninguém pode tomar aquele pedaço de terra porque você não está usando, porque aquilo é seu. Isso é o que defende o capitalismo. E aí, onde esse capitalismo e como ele vai surgir, né? Ele surge primeiro na Europa Ocidental. A Europa Ocidental ali, França, Inglaterra. E aí, o que é que a gente tinha antes do capitalismo? A ideia de trabalho, ela estava relacionada a uma questão de sobrevivência. Eu não trabalho para acumular dinheiro e acumular muita riqueza. Eu trabalho para me manter, para me sustentar, para me sobreviver. E aí, com a ascensão da burguesia, quem era a burguesia? Eram os comerciantes. Com a ascensão dessa burguesia, a gente vai ter um acúmulo primitivo de capitais. Ou seja, essa burguesia vai começar a acumular, vai começar a lucrar. E aí a gente vai ter uma ideia agora que o trabalho não é mais só para sobreviver. Eu também eu posso trabalhar para me ter uma vida boa, para eu guardar dinheiro, para eu lucrar cada vez mais. Esses processos de ascensão da burguesia vão ser intensificados pelo quê? Pela urbanização, a saída das pessoas do campo para a cidade, vou ter mais mão de obra, os novos meios de produção, ou seja, as inovações tecnológicas que vão ter. Isso tudo contribuiu para a existência do capitalismo. E aí, o capitalismo que a gente conhece hoje não é o mesmo desde lá quando ele surgiu, né? A gente teve primeiro, então o capitalismo ele foi dividido em fases. A gente teve primeiro, a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial ou pré-capitalismo. O que é que ele diz? Ele aconteceu entre os séculos 15 e 18 e ele era baseado no quê? No mercantilismo. O que é esse mercantilismo? Ele tem era um sistema econômico que funcionava nessa época do século XV ao século XVIII. E algumas características dele é o controle estatal da economia, ou seja, o Estado é que vai controlar essa economia. É o metalismo, ou seja, quem tem mais metal, quem tem ouro, quem tem mais prata é que vai ter riquezas, como se fosse o dinheiro, né? Quem tem mais ouro e prata é quem tem mais riqueza, quem é mais rico. E a balança comercial favorável. O que é isso? É você exportar muitas coisas, você exportar mais do que importar, você vender mais do que você compra. E aí, como eu falei no slide anterior, a gente vai ter a burguesia nesse mercantilismo. Quem era a burguesia? Eram os comerciantes, né? E aí esses comerciantes, eles vão ter o que a gente chama de acúmulo primitivo de capitais. Eles vão ascender, vai ter uma ascensão da burguesia, ou seja, eles vão ter cada vez mais lucros. E aí essa ascensão da burguesia, ela vai iniciar o capitalismo industrial. O que é o capitalismo industrial? É a ideia de que agora essa burguesia ela tem os meios de produção, ela tem as máquinas e ela vai contratar operários para trabalhar para ela e fazer essa burguesia industrial lucrar cada vez mais. Como? A produção, ou seja, esse proletariado que a gente chama, esses operários, eles vão ter, eles vão fazer mão de obra
barata e vão produzir muito durante o dia, vão trabalhar muitas horas ao dia, vão ter condições quase que insalubres de trabalho e vão produzir sempre mais para quê? Para essa burguesia industrial, para o dono da produção, ele lucrar cada vez mais. Esse modelo de capitalismo industrial, ele vigorou entre os séculos XVIII até o XIX e ele surgiu com a Revolução Industrial, né? Na Inglaterra, justamente quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente já associa logo a burguesia versus o proletariado, né? E aí, como eu disse, a intenção desse capitalismo industrial é o que? Produzir cada vez mais. Eu quero lucro, então para isso, para eu obter esse lucro, eu vou fazer meu proletariado, meus operários produzirem cada vez mais, beleza? E aí a gente entra na fase que estamos vivendo, né? Que começa lá no século XX até os dias atuais, que é o quê? Que é o capitalismo financeiro monopolista. Ele é baseado na ideia de quê? De multinacionais e transnacionais, que são o quê? Que são empresas enormes, são empresas de muito poder aquisitivo que controlam o mercado. Como assim? Essa é a ideia que a gente traz de oligopólios. Poucas e enormes empresas. Essas empresas, elas são têm ações muito valiosas e elas controlam um certo mercado de algum tipo de produto nos seus países ou até fora dos seus países, internacionalmente, né? Como, por exemplo, um exemplo de multinacional é a Coca-Cola. A Coca-Cola é conhecida mundialmente, né? E ela quase que controla esse mercado de refrigerantes. Tem as disputas, mas nenhuma vende tanto como ela, né? E também, ó, a gente tem a ideia da bolsa de valores, que é o quê? Você comprar ações de uma empresa e você investir nelas. Para quê? Para você lá na frente lucrar com essas ações, com essa bolsa de valores. E aí esses oligopólios, essas poucas empresas, mas são empresas gigantes, elas vão fazer algumas práticas comuns, né? Como por exemplo os cartéis, que é o que? O cartel é meio que uma combinação de preços. Duas empresas, por exemplo, já conhecidas no mercado, baixam o preço de uma coisa para outra empresa que acabou de chegar não suportar, porque ela está com um preço mais elevado, ela não vai ter vendas de determinado produto, então o que, é que ela vai fazer posteriormente? Vai fechar, porque não vai ter como se sustentar. Então o cartel é meio que uma combinação de preço entre as empresas para eliminar a concorrência. Em alguns países ele é tratado de forma legal, mas na maioria dos países o cartel é ilegal. Apesar de ser bastante difundido e ser bastante praticado, ele é ilegal, é um ato ilegal. Também eles vão praticar o que? Os trustes. O que é o truste? É fusão de empresas. Por exemplo, a BR Food, que é a junção da Sadia e da Perdigão. Para que tem essa fusão de empresas? Para elas controlarem, para elas ampliarem a sua participação no mercado. Se elas separadas, a Sadia e a Perdigão, já tinham um lucro alto, imagina juntas, né, o quanto que participação maior no mercado você vai ter. Então essa é o trust. E também a gente tem as holdings. O que é as holdings? É um controle de empresas exercido por uma única empresa. Como assim? Vamos dar o exemplo da Ambev. A Ambev possui uma holding, ela possui outras empresas que vendem suas marcas, como por exemplo Skol, Guaraná Antártico, Brahma e por aí vai. Outro exemplo é a Coca-Cola, né? Que também possui várias empresas. Então é isso, uma holding é uma empresa que controla outras empresas e assim ela pode lucrar mais com isso. Essa é a ideia das fases do capitalismo. E a gente pode ver que, apesar de algumas diferenças com o passar do tempo, a ideia central do capitalismo é sempre o quê? A busca pelo lucro, o acúmulo de capitais, beleza? E um subconjunto, quando a gente fala de capitalismo, a gente relaciona a liberalismo. O que é esse liberalismo? É a ideia de que o Estado não atua na economia. E uma
corrente contrária ao liberalismo é o intervencionismo, né? Ou também conhecido como keynesianismo, que é justamente ao contrário. O Estado ele controla sim a economia. Como que esse Estado ele controla a economia? Se houver alguma crise, o Estado tem o dever de controlar a inflação. Isso que diz os intervencionistas. Mas aí no liberalismo? Não, no liberalismo o Estado não tem que controlar a inflação. Por quê? Porque existe a lei da oferta e a lei da demanda. Então o Estado ele se autorregula. O Estado não, perdão. A economia ela se autorregula. Eu não vou precisar do Estado interferir na minha economia. E aí, depois dessas duas correntes, vai surgir um neoliberalismo, né? Um novo liberalismo, que diz o quê? Ele vai ser criado pela Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, e ele vai defender o quê? Controle das empresas na economia e interferência mínima do Estado. O Estado nem vai interferir e nem vai ser omisso. Ele tem que ter uma interferência muito mínima. E eles defendem o quê, esses neoliberais? Que deve existir o máximo de privatizações. Por quê? Porque essa economia ela tem que estar no controle das empresas e não do Estado. Uma frase muito famosa, né, que o Ronald Reagan usou após assumir a presidência, ele disse que o Estado ele não é a solução, ele é o problema. Então aí você tem uma ideia do que é que ele defendia com esse neoliberalismo, ele e a Margaret Thatcher. Beleza? E agora, gente, vamos fazer algumas questõezinhas relacionadas a isso. A primeira aqui, ó. O capitalismo financeiro é também chamado de capitalismo monopolista. Assinale a alternativa que apresenta a característica que melhor indica o uso dessa denominação. Item A. Então, o que é que ele quer saber? Uma característica do capitalismo monopolista, ou seja, do capitalismo financeiro. Legalização dos cartéis. Como eu falei para vocês, a maioria dos países tratam o cartel como uma prática ilegal, então não é a legalização dos cartéis. Avanço do neocolonialismo sobre o terceiro mundo? Não, né? Esse item não se encaixa no conceito de capitalismo monopolista. Criação dos blocos econômicos? Sim, não é uma característica propriamente dita do capitalismo monopolista, né? Você criar blocos econômicos geralmente é para você diminuir tarifas alfandegárias e você aumentar passarias. Não é uma característica do capitalismo, né, monopolista. Então não. Aí, ó, sobra o item D, formação de empresas multinacionais, sim, né? Como eu disse, formação de empresas multinacionais grandes, elas são poucas no mercado e controlam a venda de um determinado produto e lucram cada vez mais com isso. Beleza? Então, item D. Mais uma questão aqui, ó. Aí tem a imagem, né, da junção da Perdigão com a Sadia, como eu falei para vocês, a BR Foods. Aí tem a questão. A fusão da Sadia com a Perdigão em maio de 2009 resultou da criação da Brasil Foods, 10ª maior empresa alimentícia do continente americano e segunda do país. Esse evento é decorrente de uma estratégia das grandes corporações e representa uma tendência mundial da atual fase do capitalismo. Ou seja, a atual fase do capitalismo, a gente fala do capitalismo monopolista. A denominação da atual fase do capitalismo e uma justificativa para a adoção dessa estratégia estão indicadas em... Então é justamente isso que a questão pergunta, né? Eu tenho aqui, ó, BR Foods, junção da Perdigão e da Sadia, um trust, né? Fusão de empresas. E ele pergunta, esse trust, ele é uma característica de qual fase do capitalismo? Capitalismo liberal? Não, né? Capitalismo concorrencial? Também não. Monetarista? Não. Só sobra o capitalismo monopolista, né? Que é a ideia do monopólio. E isso, o que é que essas trusts ganham com isso? Como eu falei, ampliação da participação no mercado. Então só pode ser o item B. E aí, essa é a característica dessa fase do capitalismo monopolista, né? Então, gente, foi isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o like aí se você gostou, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela atenção, gente, e bons estudos. Até a próxima.